Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história. Então, abram aí o livro de história no capítulo 10. Vá para um lugar tranquilo, calmo, para assistir a aula, ok? Assim que vocês abrem aí no capítulo 10, que é lá na página 74, né, a abertura, está assim: História dos povos indígenas e africanos no Brasil. Isso mesmo. Nós, neste capítulo, vamos aprender sobre os povos indígenas e africanos no Brasil, ok? Na abertura está assim: Nós vivemos no Brasil, um país grande e que tem uma das maiores populações no mundo. O povo brasileiro foi formado por meio do contato entre muitos povos. Entre eles destacam-se os povos indígenas e africanos. Observe a ilustração da abertura do capítulo. Ela apresenta algumas contribuições indígenas e africanas na culinária brasileira. Então aí na abertura nós temos aí dois ladinhos, né? Com culinárias. Um é africano e outro é indígenas. Vocês sabem qual é? Qual é qual? Qual é indígena? Qual é africano? Vamos lá para o Trocando Ideias. Na página 74 tem o Trocando Ideias. Vamos lá. Quais dos alimentos apresentados nas barracas você já comeu? Então, essa é totalmente pessoal, tá? Vocês vão olhar aí os alimentos que tem aí nas barracas da abertura e vão escrever o que vocês já comeram, tá? Cada um faz o seu. Na segunda, tá assim: entre os alimentos que você já consumiu, quais são os que têm origem indígena e quais são os que têm origem africana? Então, aí das duas barraquinhas, quais são os que têm origem indígena e qual é o que tem origem africana? Olha aí: indígena, milho, pamonha, tapioca, e africano, acarajé, vatapá e feijoada, tá? Então aí tem os alimentos, né, as comidas que são de origem indígena e que são de origem africana. Que outros alimentos de origem indígena e africano você conhece? Então essa também é pessoal. Quem quiser fazer uma pesquisa aí, alimentos de origem indígena, alimentos de origem africana, pode fazer e colocar nessa questão, tá bom? Vamos lá falar agora sobre a cultura indígena, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Eles são diferentes, né? Eles vivem lá no mundinho deles, com os costumes deles. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, dança, arte, cestaria, que é que eles fazem cesta, né? Cerâmica, tecelagem e pintura corporal. Essa pintura corporal é que eles são bem conhecidos, né? Vocês conhecem, quando vocês olham assim, já dá para ver o povo indígena, que eles são bem famosos por essa pintura corporal. Herança cultural indígena, ou seja, o que nós temos aí de herança da cultura indígena? O que nós herdamos? O que nós fazemos que é dos indígenas, que veio dos indígenas, que nós temos o costume de fazer, mas nem sabemos que é indígena? Vamos lá? O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas. Entre eles destacam-se. Então aí a tia colocou alguns que se destacam. Vamos lá? O uso de rede de dormir. Então essa rede que todos nós gostamos de deitar, de se balançar, ou até mesmo tirar aquele cochilinho depois do almoço, é da cultura dos indígenas. A utilização do milho, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos também são dos indígenas. Nosso cuscuz, que nós amamos tanto, ele vem do milho. E o milho, ele é uma utilização, né, que de gerações, muitas gerações, que eram consumidas por quem? Pelos indígenas, tá?
o emprego de várias ervas medicinais, os chás, que, estou com uma dorzinha, vou tomar um chá que me alivia. O chá é uma herança aí que nós temos dos indígenas. As técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó. Então, esses objetos que são feitos aí de palha, de cipó, brinquinhos, ou entre outras coisas, são técnicas que veio aí dos indígenas. Eles que têm essa cultura de ficar fazendo, tá? É tanto que tem a cesta, né? Como a tia falou anteriormente, que muitos são feitos de palha. O uso da queimada das roças antes de fazer novo plantio. Então, eles têm o costume, antes de plantar, antes de cultivar ali na roça novamente, eles fazem as queimadas. Então, nós herdamos isso deles também. A língua portuguesa falada em nosso país possui uma infinidade de palavras de origem indígena, como Iara, Jaci, Itu, Itapetininga, Ayanguera, tapioca, beiju, pamonha, gamela, puçá, arapuca, dentre outras. Então essas palavras, às vezes tem palavras até que nós usamos no nosso dia a dia, que não sabemos, mas que é de origem indígena, tá? Porque eles vieram para o Brasil, faz parte, e nós aí herdamos muitas coisas. No livro de vocês tem essa imagem aí de alimentos, tá? Que são alguns alimentos muito consumidos pelos indígenas, que são o milho, como a tia falou anteriormente, a mandioca, a batata doce, o amendoim, a abóbora, o abacaxi e o caju, tá? Então, aí são alimentos que eles consomem bastante, ok? Agora, vocês irão dar uma pausa e irão fazer a página 79 e 80. Finalizando aí, vocês irão dar o play novamente para a correção junto com a tia, ok? Agora é com você. Então, aí na página 79. Vamos lá para a correção? Creio eu que vocês já fizeram, né? Deram aquela pausa, fizeram e agora vamos para a correção. Sobre as atividades indígenas, pinte. Pinte aí de verde os quadros referentes às atividades que geralmente são realizadas pelas mulheres indígenas e de amarelo os quadros referentes às atividades que costumam ser realizadas pelos homens indígenas. E aí? Quais atividades as mulheres realizavam? Quais atividades os homens realizam, né? Vamos lá? O milho, o preparo de alimento. O preparo de alimento é o quê? O preparo de alimentos são feitos pelas mulheres ou são feitos pelos homens? Vamos pintar aí de verde, tá? Porque são feitos pelas mulheres, isso mesmo, ok? E a construção de moradias? Construções de moradias, eram as mulheres ou eram os homens? Eram os homens, isso mesmo. Eram os homens, tá? Então, vocês irão pintar de amarelo, ok? Caça de animais. Quem saía para caçar? Eram as mulheres ou eram os homens? Amarelo, porque eram os homens, tá? Produção de cerâmica. Quem aí faziam as cerâmicas? Quem ficavam fazendo? Eram os homens ou as mulheres? As mulheres, então vocês irão pintar de verde. Quem saía para pescar? Quem ia lá com a sua lança pescar? Os homens, né? Então pintar de amarelo, ok? E a colheita, lá as verduras, legumes, quem ficava aí nessa parte de cozinhar, colher, eram as mulheres. Então também irá pintar de verde, ok? Vamos aí para a página 80. Então, nós fizemos aí a página 79, referente a atividades de homens e mulheres, pintando de acordo com quem fazia aquela atividade. Na página 80 tá assim: observe a imagem abaixo.
Então, nós temos aí uma imagem, né, de uma menina. E o que ela está fazendo? A pergunta é, o que a garota indígena está fazendo? Pintando o próprio rosto, ok? Então, essa estava muito fácil, porque já dá para perceber que ela está se pintando, então pintando o próprio rosto. Questão B. O que os povos indígenas utilizam para realizar a atividade mostrada na imagem? Então, a imagem dela pintando o próprio rosto, o que eles utilizam? O que eles usavam? Usam, né? No caso, porque eles ainda continuam, eles têm essa cultura e tem muitas tribos que fazem. Gravetos, dedos e tintas, tá? Até nessa imagem dá pra ver que ela tá com um pedacinho de pau, é como se fosse um graveto. O dedo, né, que eles usavam, e as tintas, ok? Na questão C, as tintas indígenas são produzidas com? Daí nós temos duas opções aí. Barro e folhas de algumas árvores ou sementes e plantas das árvores. E aí, qual é a opção correta? No livro, no capítulo 10 aí de história, tem bastante texto para ser lido, tá? A tia já fez aqui uma explicação, mas eu peço que vocês não pulem, tá? Assistiu a aula ou antes de assistir a aula, pega o livro, dê uma olhada, dê uma lida, tá? Pratique aí o hábito de ler, ok? Então vamos lá. As tintas indígenas são produzidas com sementes e plantas das florestas, tá? É lógico, gente, que hoje em dia tem tribo, prestem atenção, não é todas, tá? Mas tem tribos que já compram, já sai para comprar. Então eles compram algumas tintas sim para fazer esse trabalho da pintura do corpo, do rosto. Tem outras que não, tem outras que ainda fazem as suas tintas a partir das sementes e plantas das árvores, tá? Então fica aí assim. Tem umas que compram, tem umas que fazem, ok? Questão D. Por que a atividade retratada é importante para os indígenas? Então, por que essa pintura é importante? É importante, pois indica momentos específicos. Então, dependendo do momento, dependendo do que eles vão festejar, eles fazem essa pintura. E existe uma pintura para cada momento, tá? Existem pinturas específicas na tribo deles. É muito interessante. Existem pinturas específicas para cada momento, ok? Na página 81, tem aí duas crianças lindas que a tia, quando viu, se apaixonou. Vamos lá. As crianças indígenas. As crianças indígenas que moram nas aldeias aprendem muito sobre o modo de vida do seu povo por meio de atividades do cotidiano, das brincadeiras e das festas tradicionais. Então eles aprendem vivenciando desde muito pequeno, tá? Eles aprendem com o pai, né? Os meninos, porque eles separam muito lá esse negócio de menino, menina. Então eles aprendem o que é de menino com os pais e as meninas aprendem com as mães, tá? No dia a dia, os meninos acompanham o pai em suas tarefas e as meninas ficam com a mãe. Olha aí o que a tia falou. Dessa forma, as crianças conhecem melhor as atividades que irão realizar na comunidade quando se tornarem adultas. Então, eles já vão aprendendo que eles vão ter que realizar, tá? Porque cada idade tem ali o que pode se fazer e o que não pode. Então, eles já vão aprendendo. Calma aí, hoje o pai vai pescar. Então, a criança, menino, não pode ser menina, tá? A menina fica com a mãe. O menino já sai ali com o pai para aprender, ok? As crianças indígenas brincam em grupos e têm bastante contato com a natureza. Então, eles sempre têm contato com a natureza. Eles vivem na natureza, né? Agora, aí na página 81 e na página 82, tem dois textinhos de relatos de crianças. Eu quero que vocês deem pausa e leem, vão ler esses dois textinhos, tá? Esses dois relatos aí sobre brincadeiras que tem sobre crianças, ok? Para a gente saber aí as diferenças e responder a página 82 e 83. Então vocês vão pausar o vídeo, vão ler esses dois textinhos, que a tia tá falando aí da página 81 e página 82, que tem aí o relato, responder, apertar o play para corrigir com a tia. Vamos lá?
Pronto? Aquela mágica, né? Apertou pause, apertou play, vamos lá. Na página 82, abaixo do segundo textinho que a tia falou, tá assim. Entre as brincadeiras citadas pelas crianças indígenas, Rebeca e Euclides, quais são iguais às suas e quais são diferentes? Preencha o quadro abaixo. Então, tem aí. Das brincadeiras lá que eles falaram, que eles citaram, quais são as brincadeiras iguais às nossas, que nós conhecemos, e quais são as brincadeiras diferentes? Então, vamos lá. São 3 brincadeiras iguais e 2 brincadeiras diferentes. Vamos lá? Então, as brincadeiras iguais que nós brincamos e conhecemos. Tem a amarelinha, pega-pega, e o futebol. E as duas que nós desconhecemos, né, vamos falar assim, é toré e a toada. Ok? Questão 2. De acordo com o relato de Rebeca, da etnia Huaçu-Cocal, responda às perguntas. O que é fazer cultura? Então, o que é fazer cultura? De acordo com o relato dela. Relembrar as tradições da tribo. Tá? Então, cultura é relembrar aí as tradições da tribo. B. De qual forma de fazer cultura Rebeca mais gosta? Das danças chamadas toré e toada, que é uma brincadeira, que é uma dança, então é a que ela mais gosta, toré e toada. Ok? Página 80, tem aí essa imagem, tá? Que é toda pessoal. Então, vocês... não é a página... a próxima página, né? No caso, a tia colocou 80, mas não é. É a próxima, tá? É a página 83. A tia colocou errado aí, tá? A tia colocou página 80, mas não é a página 83. Ela é toda pessoal, ok? Você vai representar aí por meio de um desenho e vai escrever qual é que você fez o desenho. Então, essa é toda pessoal, ok? Na página 86, nós vamos começar a falar sobre os povos africanos. Nós falamos dos indígenas e agora vai ser dos africanos, tá? No passado, muitas pessoas foram trazidas da África para o Brasil contra sua vontade. Elas foram obrigadas a trabalhar em plantações, na extração de ouro, no comércio e em atividades domésticas. Trabalhar dessa forma, de maneira forçada, é trabalho escravo, né? Os africanos, eles eram os escravos antigamente, né? Os africanos trazidos para o Brasil eram de diferentes regiões da África e por isso tinham diversos costumes e culturas. Então, tinha cada região que veio, de cada região, tinha sua cultura, seus costumes. Por muito tempo, esses povos lutaram por liberdade. Com seu trabalho, eles ajudaram a construir o país e tiveram grande influência na formação da cultura brasileira. Uma das mais famosas heranças africanas no Brasil é a capoeira. Essa forma de expressão cultural mistura artes marciais, esporte, cultura popular e música. Atualmente, as rodas de capoeira são muito comuns por todo o país. Então, a capoeira é uma herança, lembra que a gente falou da herança lá dos indígenas? Então, a capoeira é uma herança africana, dos povos africanos que nós temos aí e praticamos, né? Muitos praticam. Na página 87, tem aí alguns alimentos. Algumas comidas brasileiras também têm influência africana. Então, aí os africanos que trouxeram para nós, tá? Que trouxeram, assim, os costumes de comer, de se alimentar. Então, isso acontece porque diversos alimentos que são consumidos aqui, como o café, como o café, a pimenta malagueta, o inhame, a tia ama inhame, a tia gosta muito, é muito bom. O quiabo, a melancia e o jiló vieram da África. Então, olha aí, ó, eles trouxeram para o Brasil e hoje nós temos o costume de consumir esses alimentos, tá? Página 88. Como surgiu o samba? Olha aí, uma cultura tão tradicional no Brasil. Por que tradicional, tia? Porque o povo gosta do samba.
tá? O samba é considerado o estilo musical brasileiro mais original e o que melhor representa a cultura do nosso país. Descubra como ele surgiu. Então vamos descobrir como ele surgiu? Presente em todo o país, o samba costuma ser tocado com violão ou cavaquinho, acompanhado de instrumento de percussão, tá? Surdo, tamborim, chocalho e pandeiro, tá? A percussão é aqueles que bate, tá? O tamborim aí, o pandeirinho, todo mundo conhece esses instrumentos, né? As letras falam sobre a vida e o cotidiano das pessoas que moram nas cidades grandes, principalmente as populações mais pobres. O surgimento desse ritmo volta. Calma aí. O surgimento desse ritmo volta ao ano de 1860. Então ele surgiu por volta do ano de 1860. Então o samba ele é muito antigo, tá? E muito conhecido aqui no Brasil. Escravizados que viviam na Bahia organizavam festas chamadas de samba, o mesmo que brincar ou se divertir. Então, o samba para eles era a alegria do momento. Quando falava assim, vamos fazer aí a roda do samba, vamos pegar os instrumentos, para eles era o divertimento, era a alegria deles. Eles eram escravos, né? Então, poucos divertimentos eles tinham, poucas alegrias eles tinham. Então, o samba proporcionavam isso a eles. Nesses encontros, a música, a dança e a percussão estavam ligadas a elementos religiosos. Aos poucos, os ritmos foram se misturando a estilos que já existiam por aqui, tá? Então aí o samba quem trouxe para nós foram os africanos, porém o brasileiro, né, deu aquele jeitinho de ir adaptando a algo que já existia aqui no Brasil, tá bom? Agora nós vamos realizar aí a página 89. Vamos lá? Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Eu sei que quando fala assim de povos, quando é história, pode ser que demore um pouquinho a aula, é muito texto para ler, a tia entende. Mas eu quero que vocês vá para um cantinho, né? Como a tia já falou, estejam, no caso, num cantinho calmo, para vocês assistirem a aula, prestar atenção e fazer as atividades, tá? E se tiver curiosidade em alguma coisa, vocês podem pesquisar, bem bacana. E se fizerem alguma pesquisa, traz para nós na aula do Meet, para compartilhar com os colegas, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Marque X nas contribuições abaixo, que são de origem africana. Então vamos lá. Primeira. Preparo de alimentos com óleo de dendê e quiabo. E aí? Sim ou não? Sim, né? Então, é de origem africana. Depois, produção de objetos de cerâmica. E aí? Opa, não, né? Prática da capoeira. Sim, né? Que a tia tinha apertado errado e a tia falou bastante aí sobre a capoeira. Então, sim, é de origem africana. Uso de tambores em ritmos musicais. Sim, que nós acabamos de falar do samba, que tem aí também tambores, né? E música que eles sempre gostaram e amam. Preparo de alimentos com milho e mandioca? Não, né? Porque isso daí foi o quê? Lá nos indígenas. Os indígenas que gostam aí do milho e da mandioca. Ok? Questão 2. Observe a imagem abaixo que representa uma roda de samba no Rio de Janeiro em 2019. Depois responda ao que se pede. A. A roda de samba é uma manifestação cultural de origem indígena, africana ou europeia? Acabamos de falar, né? A africana, né? Os africanos que trouxeram aí para nós. B. Como ocorreu o surgimento do samba? Lembra que nós lemos lá como que surgiu o samba? Vocês lembram como que foi? Se não lembram, volta lá um pouquinho. E aí? Lembraram agora? Leram aí? Os escravos que viviam na Bahia passaram a organizar festas chamadas de samba. Então era o momento que eles se reuniam para se divertir. Eles iam lá, pegavam os instrumentos deles, faziam uma roda de samba para distrair a cabeça de todos os problemas. Então era o momento que eles tinham, ok? Agora
Finalizamos aí o capítulo 10, aprendemos um pouquinho mais sobre os indígenas, sobre os africanos, e agora vocês irão fazer as atividades da página 85 e 91. Então, de todo esse conteúdo, porque história foi o capítulo inteiro em uma aula só, tá? Foi o capítulo inteiro em uma aula só, indígenas e africanos, 2 assuntos. Do capítulo, as únicas páginas que a tia não fez aí com vocês agora são a 85 e a 91. Então, vocês, neste momento, vão fazer 85 e 91 para correção no Meet, ok? Tia, posso usar marca-texto na hora de ler, marcar para tirar dúvida, para resolver alguma coisa depois com a senhora? Pode, fiquem à vontade. Vão lá, façam uma boa leitura, usem marca-texto, colorido, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Um abraço. A tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijo e até mais tarde. Tchau, tchau!